Essa história do kibutz eu tenho muito interesse, porque é uma coisa interessante para a história, né? Para as pessoas olharem na história sobre a fundação de Israel. E quando você olha aqui nos Estados Unidos, no início, até logo o final da Segunda Guerra Mundial, digamos ali no início, até o iniciozinho da Guerra Fria, os judeus, de um modo geral, eram todos socialistas. Todos socialistas. Era uma coisa impressionante. Né? Quando eu sempre falo para as pessoas que quando viram o Oppenheimer, será que o Oppenheimer, o filme do Christopher Nolan, mostra um Oppenheimer injustiçado? Não, o Oppenheimer era um tremendo de um comunistaço, agente do Partido Comunista, absolutamente todo ligado até o rabo ele, amante, mulher, família, irmão, todo mundo ligado ao Partido Comunista. Os judeus, até da primeira metade do século XX, eram muito de esquerda. Né? E quando é fundado o Estado de Israel, e a razão para isso é compreensível, eles entendiam aquilo nas origens da Europa, né? A Europa estava dividida entre o fascismo e o socialismo. Então eles entendiam que, como os fascistas eram aqueles que queriam eliminar os judeus, eles se associavam aos socialistas, e essa foi a divisão, grosso modo, dos judeus durante muito tempo. E quando eles fundam o Estado de Israel, eles fundam com essa mentalidade. E daí você tem esse caso interessantíssimo dos kibbutz. Quando eu estive em Israel, eu nunca fui num kibbutz. Mas eu tenho... eu não sei se vocês chegaram a ver. Pô, hoje as pessoas devem estar muito velhas. Visitou dois. Nós visitamos dois. Viram em funcionamento... Não, eles foram evacuados. Eles foram evacuados. 250 mil pessoas foram retiradas do sul do país. Aliás, os hotéis, né, não há turismo em Israel nesse momento, praticamente não há, mas os hotéis estão lotados. Eu falei que os voos estavam lotados, né? Muita gente, muitos judeus pelo mundo voltando a Israel para lutar, para apoiar, para trabalhar como voluntários. É impressionante assim esse amor ao país. A gente até comparava, né, no Brasil, todo mundo fugiria para estar longe da confusão, e judeus do mundo inteiro voltando, sentindo esse chamado, fora os que foram de fato convocados para se apresentar ao exército. Mas eles evacuaram todo o sul do país, a parte mais próxima de Gaza, ali onde estavam, próximo ao local do Festival de Música, onde se localizam esses kibbutz que foram invadidos. A gente visitou um deles para saber como é o kibbutz, né, até para ter essa explicação de como surgiram os kibbutz e qual era a filosofia comunista, socialista ali, de convívio nos kibbutz originalmente, né, depois isso foi mudando, claro, mas estava vazio o kibbutz, mesmo esse que não foi invadido pelos terroristas, estava vazio, foi só para a gente ver como era. Eu até gravei um vídeo, a Gazeta do Povo já divulgou durante a nossa viagem, e vai estar no documentário que eu estou preparando. Aliás, depois acho que o Pitoli e o Gerson também pode falar, mas todos nós estamos preparando documentários para divulgar nas próximas semanas, talvez ali mais próximo de fevereiro, com o compilado de tudo que a gente viu e registrou lá. Mas a gente foi divulgando pequenas coisas nas nossas redes sociais, nos veículos. Vou botar um pedacinho, Cris. Eu vou botar um pedacinho só desse. E o outro kibbutz que a gente visitou, que foi esse que é a menos de 1,5 km de Gaza, um que foi dizimado. Eram 417 moradores, mais de 100 foram assassinados, torturados, assassinados ou sequestrados. Aí tem algumas imagens já de, enfim, algumas casas, como é que ficou o estado das casas. Essa é a Irit, que é uma israelense que viveu aqui no Brasil por um tempo, ela morou em Paraty, então ela fala um pouco de português ainda, faz muito tempo que ela voltou já, e ela disse que ela voltou para Israel para morar no kibbutz, onde os pais tinham morado quando eram vivos, os pais dela já são falecidos. E ela fez um tour com a gente, né? Um tour, entre aspas, né? Porque não era turismo, mas nos contando, aqui morava fulano, estava recebendo 2 netos e uma sobrinha. Os 3 foram sequestrados e o fulano foi morto. Aqui do lado morava um casal de idosos que estava com a filha e com 2 netos. Eles foram para o quarto seguro. Tem gente aqui acompanhando a minha live pelo meu YouTube e esclarecendo, que acho que a gente não falou em detalhes aqui, que os quartos seguros das casas são reforçados com concreto, então um local mais protegido para aguentar ataques de mísseis. Mas eles não têm, a gente falou isso, não tem trancas nas portas, justamente para, se um míssil atingir, destruir a casa, depois o resgate conseguir tirar as pessoas lá de dentro. E nesse caso, eles ficaram, gente que ficou, pelos relatos ali da Iris, ficou 4 horas segurando a porta
né, um filho, um neto, segurando para que não entrassem e não atacassem a família que estava reunida ali. E depois não aguentou mais, e aí eles chegaram metralhando todo mundo, estuprando mulheres, colocando bebezinho no forno para assar vivo, umas coisas assim que... E depois eles pegavam os botijões de gás das cozinhas e explodiam dentro das casas, ou jogavam granada, enfim, tem todo tipo de atrocidade cometida ali. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. E alguns eles levaram, feridos ou não, para Gaza como reféns. Então, nesse kibbutz aí tem muita gente, e alguns conseguiram, como é o caso da Irit, que conseguiram, de alguma forma, improvisar uma tranca nessa porta do quarto seguro e não permitiram que os terroristas entrassem, mas ficaram lá, assim, no caso desse kibbutz Nir Oz, que era mais longe, os soldados de Israel demoraram mais tempo a chegar, eles ficaram de 5 a 10 horas lá, tendo que conviver com essa angústia, com esse medo, com esse pânico de que os terroristas entrariam, e ouvindo tiros, e detalhe, né, todos se falando por WhatsApp, e uns dizendo, eu estou precisando de socorro, eles estão na minha casa, e daqui a pouco a pessoa parava de falar, eles ouviam um tiro, enfim, todo tipo de barbaridade que foi relatado. Acho que o coronel tem até mais imagens para ir jogando aí, talvez o Pitoli possa trazer uns relatos, enquanto ele joga mais imagens. Paulo, essa imagem que você está vendo aí é justamente da Irit. Ela explicou o seguinte, que ela estava desesperada, isso é dentro do quarto seguro dela, só que o quarto seguro, como foi falado, a porta é uma porta normal, não tem tranca. Então, como é que ela conseguiu se salvar? Alguém da família dela, que estava em outro kibbutz, disse que fez ele fez amarrou uma cruz, um X, com 2 cabos de vassoura, e amarrou na maçaneta da porta. Ela não tinha cabo de vassoura, então ela achou um remo e achou um cabo do aspirador de pó. Ela amarrou isso tanto nessa porta aqui, e ela ficou, no total, horas e horas debaixo de uma mesa, ela, a filha e um cachorro, sem água, sem alimentação, sem falar, no escuro, e ouvindo eles atirando e tentando abrir a porta, e ouvindo pelo WhatsApp as mensagens, as pessoas... Eu não aguento mais segurar a maçaneta, eu vou abrir. Aí abria, eu ouvi os tiros, as pessoas morrendo. Várias casas, as pessoas foram morrendo assim depois de 2, 3 horas, brigando para segurar essa maçaneta e não conseguia segurar. Há o caso, inclusive, de um lugar que a gente foi, em que o pai foi ferido num braço, depois ele segurou com outro braço, foi ferido, estava todo ensanguentado, até que ele não conseguiu, e aí eles abriram a porta e levaram as crianças e mataram os pais. Então, são situações assim que ela estava no dia. É diferente de você ouvir a história de alguém que leu, né, na internet. Essas pessoas estavam nos kibbutz. E o pior, né, nós entrevistamos pessoas que são parentes daqueles que foram devolvidos sequestrados e alguns que ainda estão sequestrados. Nós tivemos essa oportunidade também de entrevistar lá. Né? Vocês chegaram na praça dos sequestrados, né? É impressionante, Paulo, do que a gente viu nesse kibbutz que nós fomos, através do olhar da Irit, que é uma moradora, né? Ela foi passando pelas casas e foi dizendo aqui morava, como a Cris e o coronel já registraram, mas ela vai relatando, né, a maneira como qual aqueles tentaram se proteger e acabaram mortos ou sequestrados, né? E uma das casas, ela relata que o morador era muito forte. Ela relata dessa forma, ele era muito forte. Eles explodiram a porta com uma granada. Não sei se o coronel lembra, a Cris lembra dessa porta, né? Explodiu com uma granada para então chegar até o quarto. Uma outra coisa que a gente pôde perceber, Paulo, que chamou a atenção, é que não era simplesmente entrar, sequestrar e ou matar, enfim, né? Tinha todo um requinte de crueldade do ponto de vista de vandalizar, né, de bagunçar, de jogar a televisão no chão, de tirar tudo de dentro da gaveta, e muitas mesas estavam postas, né, com a toalha branca, com o vinho, com a água para o Shabbat Shalom, né, estavam mesas postas ali para famílias que ali aproveitariam.
E durante esse período que ali ficaram, tiveram 3 ondas de ataques, né? Aqueles que vieram primeiramente para roubar, né? Depois aqueles que vieram para sequestrar e depois aqueles que vieram para matar. E tem um detalhe contado pelo nosso guia, o Samuel, naquele momento, e também confirmado pela Irit, né? De algo que talvez tenha sido um brutal relato ali, o mais brutal dentro, para mim, daquele kibbutz, embora tudo tenha sido muito pesado, né? Mas da família que estava diante da mesa. Posso contar, Paulo? Acho que não tem problema, né? Pode contar, claro. Mas só para você ter uma ideia. Aqui é para falar as coisas mesmo, não tem jeito. Uma mesa posta, né? E uma família, pai, mãe, 2 filhos, e identificaram que essa família, pai, mãe, 2 filhos, estavam de joelho, né, voltados para a mesa, e ali eles foram torturados por quase 3 horas, segundo a perícia apurou. Então, o que os terroristas faziam? Arrancaram o dedo da criança e colocaram sobre a mesa, depois arrancaram a orelha do pai, colocaram sobre a mesa, o olho da outra criança, e tudo, eles vivos, colocaram sobre a mesa. Depois, a mãe sofreu também tortura. Enfim, eles foram fazendo um rodízio dessa tortura por 3 horas. Olha o tamanho da brutalidade disso. Por 3 horas, até o momento em que foram mortos com um tiro na nuca, os 4, diante da mesa, de joelho, né? Mas antes dessa morte cruel, passaram por essa tortura que eu não tenho palavras para classificá-la, Paulo. Não dá nem para imaginar uma coisa dessas, cara. É desses sentimentos que não dá para imaginar. Uma das coisas que eu queria perguntar para vocês, que eu fiquei muito curioso, é que quando essas coisas aconteceram, eu diria que a maioria das pessoas de bem que tiveram qualquer acesso à informação, elas saíram com a sensação de, assim, como é possível isso? Como é possível que a maldade de quem quer que seja chegue a esse ponto, como, por exemplo, uma ação dessas, tantas outras que a gente viu, das crianças decapitadas, do bebê no forno, assim, como as mulheres estupradas, depois os corpos expostos, etc. Como que um ser humano chega a esse tipo de maldade, né? Eu passei muito tempo lendo esse tipo de coisa para tentar achar uma resposta para isso. Vocês conseguiram, pelo menos, sentir um pouco melhor de onde é que está a cabeça desses caras quando vocês estiveram lá em loco? Paulo, a minha percepção é que nós aqui no Ocidente a gente está muito, mas muito poluído de informações, e a gente não consegue perceber nem mesmo o que os muçulmanos pensam dessa situação. Poucos devem lembrar da nossa audiência, mas na Síria hoje nós temos tropas da Rússia, dos Estados Unidos, do Irã e do Bashar al-Assad dentro da Síria. Como é que pode estar todo mundo lá? As pessoas esqueceram por que os Estados Unidos e o Irã lutaram lado a lado, que são inimigos, contra o Estado Islâmico dentro da Síria. E por que a Síria, junto com o Irã, lutou ao lado da Rússia e dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico dentro da Síria? Porque o Estado Islâmico era um grupo tão radical muçulmano que até mesmo os xiitas combateram o Estado Islâmico. O que eu percebi ali, Paulo, é que o Hamas ele se aproximou muito do que o Estado Islâmico fazia. Os cristãos degolados ali no Egito, aqueles cristãos cóptas, né, que eram filmadas, as pessoas queimadas dentro de celas vivas ali que eram filmadas pelo Estado Islâmico, aquilo foi tão brutal que até mesmo o Estado Islâmico atacou várias povoados ali, xiitas e sunitas. Ou seja, eles eram o mal na sua expressão tão absoluta, dizendo que fazem aquilo em nome de Deus, que até mesmo os muçulmanos de outras linhas os atacaram. O que acontece com o Hamas ali? O Hamas, ele é sunita. O Hezbollah, que é apoiado pelo Irã lá no Líbano, ele é xiita. Então, na verdade, o Hamas ele se assemelha muito a esse extremismo que não quer nenhum tipo nem de negociação, nem de 2 estados, e que só enxerga uma coisa, a jihad islâmica para eles,
inclusive quando a Cris fez referência ali ao hospital, foi um foguete lançado pela Jihad Islâmica dentro da faixa de Gaza, que é um grupo paralelo ao Hamas ali dentro. Essa guerra que eles travam, que atinge não somente os judeus, mas todo e qualquer infiel, para eles é infiel também os muçulmanos, sunitas e xiitas, que não seguem a Sharia, ou seja, a lei islâmica que remete ao século VI, ao século VII. Então, eles, na cabeça desse pessoal, todo o Ocidente, todos os cristãos e até mesmo os muçulmanos que aderiram a qualquer prática religiosa ou até não usam a burca, não fazem algum tipo de cerimonial que eles consideram prioritário, tudo que eles classificam como aproximação do Ocidente, para eles é alvo de morte. Então, é algo difícil até de definir, porque é o mal na sua expressão mais absoluta. Eles estupraram, eles abriram barriga de mães que estavam com criança. E isso tudo gritando que faziam isso por Alá. Ou seja, até mesmo os clérigos muçulmanos, eles vendo aquelas imagens, eles não conseguiram explicar a tamanha maldade. E aí eu até levanto uma bola para a gente caminhar um pouquinho à frente, é que uma das coisas que me surpreendeu muito positivamente foi o papel das nossas duas parlamentares quando visitaram o embaixador do Brasil em Israel, porque ele não teve a coragem de assistir esse filme que nós vimos e não teve também a coragem de ir nos kibbutz ver o que nós vimos, porque na cabeça dele seria um masoquismo, como ele falou, seria se expor demais. Quando, na verdade, Paulo, é impossível ver essas imagens e não se sentir completamente chocado com o mal na sua expressão mais absoluta, se é que eu posso definir dessa maneira.